Bom dia, professor. Bom dia pessoal. Bom dia Igor, bom dia Ayrton, bom dia Ana Clara. Bom dia Maria Eduarda. Bom dia, professor. Aguarda aí o pessoal chegar para a gente começar. Dá um minutinho aí que o pessoal está dormindo ainda. Hoje tá bom, tá um dia ensolarado, bonito. Aliás, essa semana, desde a semana passada, os dias estão amanhecendo bonitos, né? Vamos ver o pessoal chegando aqui. Dá um tempinho aí pro pessoal entrar na sala. Nós temos novidades aqui com relação à frequência. Então, deixa o pessoal entrar para a gente começar a explicar aqui para vocês. Dá mais um minutinho aí de prazo para a galera. Pronto. Bom, então vamos lá. Deixa só o Matheus entrar aqui para a gente começar. Pronto, então vamos lá. Meus queridos, bom dia a todos, que eu não falei individualmente, tá? Eu não sei se os professores já começaram a fazer, mas a partir da segunda-feira, a ordem da coordenação é pedir para vocês ligarem as câmeras. Acho que os outros professores já devem ter falado isso para vocês, né? A gente já falou, mas vocês dificilmente abrem as câmeras. Então, estou solicitando que vocês abram as câmeras e a gente vai passar a fazer chamada. Não sei se Mônica já havia conversado com vocês sobre isso ou os outros professores. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim, os outros professores já começaram a fazer chamada e pedir para vocês... Só liga na hora que o professor chama o nome. Isso. Então, nós vamos fazer a chamada, tá bom? E aí eu preciso que vocês liguem as câmeras na hora da chamada. Não vou fazer agora, porque está no iniciozinho. Aí depois a gente vai fazer essa chamada, tá ok? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Saiu a minha tela. Voltou aí o slide para todo mundo. Então, num determinado momento, quando estiver mais próximo lá do finalzinho da aula, eu vou fazer a chamada, tá bom? E aí, eu gostaria que vocês fizessem isso aí. Abram as câmeras e respondam a chamada, tá? Bom, vamos lá. Na última aula, nós demos início à dilatação térmica, tá? Então, a gente falou que os líquidos sólidos e gasosos podem sofrer dilatação, certo? E essa dilatação você pode observar no dia a dia. Aí eu dei o exemplo aqui
do pote de conserva, né? Que na hora que você fecha, eles estão no mesmo tamanho, mas depois, por causa do aquecimento, então saiu do ambiente onde ele está sendo produzido, que é um ambiente refrigerado, vai para a casa de vocês ou para o balcão do supermercado, ele sofre um aumento de temperatura por causa da temperatura ambiente, né, dos raios solares e do, desculpe, do aquecimento que o ambiente sofre diariamente, e aí vai para em torno de 25 graus centígrados, ou até mais em outras regiões. Isso aí gera uma dilatação e a tampa fica travada, né? Aí, se você quiser soltar com mais facilidade, você pode jogar uma água fria no recipiente ou uma água morna na tampa, que aí você vai ter a dilatação e vai facilitar aí a retirada dessa tampa. Mesma coisa ocorre com copos e outros objetos que você colocam aí um dentro do outro no dia a dia. Disse para vocês que a dilatação ela é um afastamento molecular, porque você fornece energia para as moléculas, e essas moléculas que estão próximas, tem um espaço aqui entre elas, ó, pequeno, mas existe. Só que quando você fornece energia, o que acontece? Elas, ó, se afastam mais. E esse afastamento provoca um aumento na dimensão dos corpos, tá? Esse aumento é justamente a nossa dilatação. E é chamada de dilatação térmica porque ela é promovida pelo calor, pela energia térmica que é fornecida para ela, certo? Essa dilatação ocorre em todos os sentidos e todas as direções, como está representado aqui. Então, quando o corpo sofre dilatação, ele expande para todos os sentidos e todas as direções. Então, isso vai provocar um aumento total no corpo, tá? Um aumento total de volume desse corpo. Porém, esse aumento de volume, muitas vezes ele não é perceptível, tá? A gente não consegue perceber isso a olho nu, porque na maioria das vezes ele ocorre a nível microscópico. Como é o exemplo da panela que eu falei para vocês, que você coloca lá no fogo, sei lá, para esquentar água para o café ou para cozinhar um feijão. Quem recebe calor primeiro é a panela, ela dilata, aumenta de volume, mas você não consegue ver, porque esse aumento é microscópico. Outras formas de dilatação você já consegue visualizar, que seria o caso aqui, por exemplo, do trilho do trem, do afastamento aqui do trilho, tá? A junta de dilatação que é colocada. Depois eu vou mostrar outras imagens para vocês que tem. E dos fios dos cabos que são colocados aqui bem frouxos, tá? Bem folgados, porque quando esse cabo ele funciona quente. Por que ele funciona quente? Porque é um fio de alta tensão, ele transmite eletricidade e as cargas elétricas se chocam no fio ou contra elas mesmas na passagem aqui pelo condutor, e isso vai gerar um aquecimento muito grande. Esse aquecimento faz com que esse fio aqui ele se dilate. Então esse fio aqui ele está dilatado e ele é colocado aqui folgado nessa dilatação. Porque quando resfriar no inverno, por exemplo, ou num dia mais frio, essas moléculas vão se aproximar e esse cabo aqui ele vai esticar. Então, se ele já tivesse esticado aqui, no resfriamento ele poderia se romper. Então, existe essa folga para compensar aí a dilatação, certo? E vimos que a dilatação linear, que eu chamei de ΔL, ΔL por quê? Porque o que é dilatação é quanto a barra aumentou, tá? Do ponto de vista linear. Então, eu posso analisar sobre 3 aspectos da dilatação. Eu posso analisar a dilatação do corpo toda, eu posso analisar apenas a área de uma das superfícies e posso analisar a dilatação do comprimento. Então, são 3 análises que eu posso fazer de dilatação. Dilatação linear, que é o comprimento linear, dilatação superficial, que é a área de uma das superfícies, e
a dilatação total, que é a dilatação volumétrica do corpo, certo? A que nós vimos foi a linear. ΔL é a variação de comprimento. Comprimento final menos inicial. Então, se eu pego essa barra dilatada e diminuo do valor do comprimento que ela tinha no início, o que sobra é esse pedacinho aqui, que é exatamente a variação, a dilatação dela. Então, ΔL vai ser L menos LO, certo? A dilatação linear, expliquei que ela é proporcional ao comprimento inicial, à variação de temperatura e ao coeficiente de dilatação, porque cada material tem um coeficiente de dilatação diferente, certo? Então, falei que ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT, variação de temperatura. Aqui está representado por θ, que é a letra grega que também pode ser utilizada para representar temperatura, certo? Variação de temperatura. Como está aqui, ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT. A unidade vai estar em metros, grau centígrado a menos 1, 1 sobre grau centígrado, que é o coeficiente, e ΔT, que tem que estar em grau Celsius. Isso é a unidade padrão nesse I, tá? Disse para vocês também que vocês não precisam se preocupar com o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação linear dos sólidos serão dados para vocês, tá? Por que eu estou falando dos sólidos? Porque líquido não tem dilatação linear, certo? Você não pode espalhar 1 litro de água no chão e medir o comprimento dela. O líquido e até os gases não têm forma definida. Então, nós temos que colocar ele dentro de um recipiente, e esse recipiente, ele vai, desculpe, o líquido ou o gás vai adquirir a forma do recipiente, e aí o volume dele a gente vai poder medir. Então, de líquidos e gases, a gente só mede dilatação volumétrica. Então, no momento, nós estamos estudando a dilatação de sólidos, dilatação térmica de sólidos, tá? Aqui tem uma tabela com alguns exemplos de coeficientes de dilatação de alguns materiais, tá? Então, você tem o chumbo, zinco, alumínio, prata, 29 vezes 10 a menos 6. Observe que são valores pequenos, tá? O ouro, 15 vezes 10 a menos 6, e aí vai. Então, você tem coeficientes de dilatação diferentes para cada material, certo? Isso daí foi o que nós vimos até agora na última aula. Bom, deixa eu abrir aqui. Apareceu aí para todo mundo? Sim. Beleza. Isso é um resumo, uma aula teórica que eu vou postar lá para vocês hoje no Eclair sobre dilatação, tá? Então, para ajudar vocês aí a complementar os estudos do módulo. Tudo isso que nós falamos, como eu disse para vocês, está lá no módulo de vocês. Então, vocês vão estudar pelo módulo e pelos resumos que eu estou mandando para vocês aí durante as nossas aulas, que seriam aqueles resumos que eu faço lá em sala de aula, certo? Bom, então é o seguinte. Desculpe. A dilatação térmica, ela também é chamada de dilatometria, ou a parte da física que estuda a dilatação. Como eu disse para vocês, a dilatação, ela é uma dilatação total, tá? O corpo ele dilata como um todo. Olha aqui a figura, ó. Você tem uma caixinha, um bloco, e quando ele dilata, suas moléculas se afastam em todos os sentidos, em todas as direções. Então, o corpo está assim, ele vai dilatar, ele vai aumentar de tamanho, aumentando o volume como um todo, certo? Então, lógico que isso acontece, como eu já disse para vocês, até um limite. E que limite é esse? O ponto de fusão da substância. Então, você não aquece uma barra de ouro, ela vai aumentando de tamanho indefinidamente. Se isso acontecesse, o ouro não teria o valor que ele tem, tá? Porque você não precisaria extrair esse minério que é
raro. Você bastava extrair uma barra de ouro, um pedaço de ouro, e depois você iria aquecendo, ele iria aumentando de tamanho, você ia aquecendo e ia sempre gerando mais, tá certo? Então isso não acontece. Você vai aquecer uma barra de ferro, por exemplo, ela vai dilatar até o ponto de fusão. Quando chega numa determinada temperatura, as moléculas se afastam tanto que esse ferro sólido, essa barra de ferro, vai virar líquido, tá? Então, ela vai derreter, ok? Bom, desculpem aí, mas hoje a garganta tá ruim. Então, esse resumo aí eu vou mandar para vocês postar no Eclass, tá? Como eu já mandei os outros anteriormente. Eu já coloquei para vocês, né? De termometria, já postei resumos para vocês lá no Eclass, tá? Então é só seguir na mesma linha. Bom, os efeitos da dilatação dos sólidos, como eu havia falado para vocês, o espaçamento dos trilhos, por exemplo, tá? Então, aqui você tem uma foto, você tem um trilho, a barra de ferro ela tem um espaçamento, tá? Esse espaçamento ele é entre um trilho e outro, tá? Para poder compensar justamente a dilatação. Então, quando o trem passa por atrito, o trem é muito pesado, ele carrega uma quantidade enorme de tonelada e a roda dele é de ferro. Então, quando ele gira aqui em cima, o atrito do ferro com ferro do trilho, ele vai gerar um aquecimento e essa barra vai dilatar. Se não existir esse espaço entre os trilhos, o que vai acontecer? Esse trilho, ao dilatar, ele vai entortar e o trem vai descarrilar, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, existe um espaço entre o trilho para poder compensar a dilatação, ok? Isso vocês observam também nas pontes, nos viadutos. Existe uma junta de dilatação. Então, quando você passa numa ponte, você observa que o carro faz um barulho. A roda do carro faz um barulho a cada instante, né? Passou alguns segundos, você sente aquele barulho, até aquele solavancozinho no carro em algumas pontes e viadutos. Por quê? Porque são justamente esses espaços aqui, ó, vazios. Se você saltar na ponte e olhar, você vai ver que tem um rasgo no asfalto com espaço vazio. Esse espaço vazio são as juntas de dilatação das pontes ou dos viadutos. Por quê? Porque essa junta de dilatação ela serve para justamente compensar a dilatação do cimento, que eu disse para vocês que também existe. Então, qualquer substância sólida vai apresentar uma dilatação, por menor que seja. Pode ser uma dilatação que você não consiga ver a olho nu, mas ela existe, tá certo? Então, com a variação das temperaturas durante o dia, o asfalto, até mesmo com o atrito dos pneus, o asfalto ele aquece, tá? E quando ele aquecer, ele vai dilatar. Então, quando ele dilatar, ele vai ocupar esse espaço vazio, ele vai comprimir esse espaço vazio, tá vendo? E essa compressão aqui, ela vai impedir que essa ponte rache, ou que esse viaduto rache. Então, se esse viaduto rachar, provavelmente tem algum problema na estrutura ou não foi colocada a junta de dilatação corretamente, certo? E aí pode acontecer uma ruptura na estrutura e até provocar uma queda. Então a junta de dilatação é feita para isso, para compensar essa dilatação do asfalto. Como eu já havia mostrado para vocês, o caso dos cabos de alta tensão, certo? Então, esses cabos eles têm uma folga justamente para quando a temperatura diminuir, você na compressão não romper esse cabo, certo? Bom, o que eu já falei para vocês, dilatação linear, ΔL é a variação de comprimento,
tá? E ΔT é a variação de temperatura, que eu já chamei de ΔT, porque está da forma que está no módulo de vocês. No slide, vocês observam que ele chamou de θ, aquela letra gregazinha que parece um zero com um tracinho no meio. Uma letra grega chamada θ, que também serve para representar temperatura, tá ok? Mas a fórmula vai ser a mesma. ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Então, dilatação linear é igual ao comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, quais são as características da dilatação linear de um corpo sólido? A dilatação linear é diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação do corpo, tá? Claro que até o limite de fusão da substância. Nós estamos falando de sólidos. A dilatação linear é diretamente proporcional ao comprimento inicial, porque eu disse que a dilatação é o afastamento das moléculas. Se a barra é menor, ela tem menos moléculas para afastar. Se for uma barra maior, ela tem mais moléculas, consequentemente, você vai ter uma maior dilatação, certo? E a dilatação linear, ela também depende do material que é constituído o corpo, ou seja, o coeficiente de dilatação linear alfa, que é uma característica do material. Como nós vimos ali na tabela, cada substância apresenta um coeficiente de dilatação diferente do outro. Então, uma barra de ferro não dilata da mesma forma que uma barra de alumínio, que por sua vez não dilata da mesma forma que uma barra de ouro. Então vocês têm dilatações diferentes para cada substância, tá? E essa dilatação ela vai ser representada, essa característica do material vai ser representada através do coeficiente de dilatação linear do material, certo? Então, ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT, a fórmula que nós vimos. Porém, eu disse no início que ΔL quem é? A variação do comprimento. Eu pego o comprimento final e diminuo do comprimento inicial, eu vou ter quanto a barra aumentou. Então, ΔL é L menos LO. Se eu substituir aqui ΔL por L menos LO, eu tenho que L menos LO é igual a L vezes alfa vezes ΔT, ou T menos TO, que é a variação de temperatura. Se eu jogo o LO para lá, eu tenho que o comprimento final da barra é igual a LO mais LO vezes alfa vezes ΔT, que é T menos TO. Então, essa fórmula aqui, escrita dessa forma, que é a mesma fórmula aqui, só substituir o ΔL, ela serve para já nos dar diretamente o comprimento final da barra. Então, numa questão, ele pode pedir para vocês o seguinte: calcule o comprimento final de uma barra de ferro, dá o coeficiente da barra de ferro, então o comprimento inicial que foi aquecido a tantos graus de temperatura. Aí você vai pegar e jogar nessa fórmula, que ele quer o comprimento final. Mas ele pode pedir para você calcular a dilatação linear dessa barra de ferro. E aí você vai jogar nessa primeira equação, que você vai jogar e achar aqui os dados, vai jogar e vai achar os ΔL, que é a dilatação, certo? Ou você pode calcular a dilatação, somar com o comprimento inicial e achar o comprimento final, se ele pedir. Beleza? Conseguiram entender isso aqui? Dúvidas, meu povo? Bora abrir o microfone. Nenhuma, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Bom, essa dilatação linear, ela pode, aqui a unidade do coeficiente, tá? Grau centígrado menos 1, que está no SI, e aqui pode estar em Kelvin também, mas aí é fora do SI, você vai trabalhar mais com SI, eu estou citando aqui só para vocês saberem. Você pode analisar isso num gráfico. Então, o coeficiente de dilatação linear, ele representa a dilatação de um corpo de comprimento unitário.
quando sua temperatura varia de 1 grau. Ou seja, você tem o gráfico da variação de comprimento em função da temperatura. Observe que aqui ele chamou de θ também, tá? Então, ele representa justamente quanto a dilatação ocorre, ó, comprimento. Ele vai aumentando com a variação de temperatura, certo? Você observa que ela é proporcional, diretamente proporcional. Então, se eu dobrar a temperatura, eu dobro a dilatação. Se eu reduzir a temperatura à metade, eu reduzo a dilatação à metade. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Como eu havia dito para vocês, lá no finalzinho da primeira aula de dilatação, eu falei das lâminas bimetálicas, uma aplicação prática que seria as lâminas bimetálicas. Aí acho que eu fiz um desenho lá em cima do slide, mas como eu disse para vocês, desenhar com esse mouse não é, eu não consigo, eu sou ruim para desenhar com isso aí. Então aqui no resumo eu botei para vocês um exemplo dessa lâmina bimetálica. Então você pode ter aqui uma lâmina bimetálica que é feita de 2 metais, tá bom? Então você tem aqui o invar, que é uma liga de níquel e ferro, e tem o alumínio puro, tá? Observe que o coeficiente de dilatação do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6, é maior do que o coeficiente de dilatação dessa liga, do invar, que é 1 vezes 10 a menos 6. Aqui é 22 vezes 10 a menos 6. Então, quem tem maior coeficiente de dilatação vai dilatar mais, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se ele dilata mais, ele comprime mais também, certo? Então, você tem uma lâmina com os 2 metais. Essa lâmina ela é soldada. Então, ela não pode uma aumentar mais do que a outra. Ela vai dilatar e a outra está grudada, vai ter que acompanhar a dilatação. Se o alumínio dilata mais do que o invar, o que vai acontecer? Quando eu aquecer, aqui ó, temperatura maior do que zero, as moléculas do alumínio vão se afastar mais e as do invar vão se afastar menos. Se essas moléculas se afastam mais, elas têm que ficar pelo lado de fora aqui. Então ela vai curvar para dentro. Ela vai fazer isso aqui, tá? Vai fazer essa curva, porque ela dilatou mais. E o invar que está dentro, ele dilata menos. Então ele fica na parte de dentro da curva. Por quê? Porque aqui você tem um raio maior e um raio menor. Então essa parte que está de trás, ela tem um comprimento maior, apesar de estarem unidas. Por quê? Porque ela vai curvar para compensar esse aumento de comprimento, certo? Então essa lâmina de alumínio dilata mais. Quando você aquece, vai empurrar o invar para cima. E se você resfriar a temperatura menor do que zero, essa barra de alumínio ela vai comprimir mais. E se ela vai comprimir mais, ela vai ficar pelo lado de dentro aqui da curvatura, puxando o invar para baixo, tá? Porque ele agora vai ser maior. Se ele dilatou menos, ele comprime menos. Então, quem vai comprimir mais é o alumínio, ele vai ficar menor do que o invar e ele vai puxar para baixo, certo? Então, isso daí dilata e comprime. Se estiver próximo ao botão, ele vai dilatar, armar o botão, comprimir, desarmar o botão, certo? Isso é o que a gente utiliza em aparelhos elétricos. Ferro elétrico, disjuntor, relés elétricos de ferro, de ar-condicionado, de geladeira. Então, chega um determinado momento que ele desarma. Desarma por quê? Porque isso não pode aquecer indefinidamente. Já pensou se o ferro aquece indefinidamente quando você botasse ele na tomada? O que ia acontecer? Ia derreter a base de ferro, que é feita de metal, certo? Então, essa base de ferro, ela é aquecida, tá? Até determinada temperatura que você regula aqui no botão, só que esse relé tem uma lâmina bimetálica. Quando ele aquece a um determinado ponto, essa lâmina dilata e desarma, separa o circuito, interrompe a passagem de carga. E aí, quando ela esfria, ela volta novamente e aí volta a ligar
a passagem da corrente. E aí mantém a temperatura do ferro, sempre aquecida. Se fosse aquecer indefinidamente, isso daqui inevitavelmente iria chegar num ponto que iria derreter. Tá certo? Isso ocorre também nos circuitos de outros aparelhos, refrigeradores, ar-condicionado. Você usa isso no disjuntor da casa também, tá? No quadro de luz da sua casa tem uns botõezinhos. Esses botões são disjuntores que trabalham com essas lâminas bimetálicas. Quando a corrente é excessiva, gera um choque grande de carga, superaquece essa lâmina, vai dilatar e vai desarmar o botãozinho lá para cima. Aí você chega lá, o botão está desarmado. Aí é só você baixar novamente que passa a corrente para dentro de sua casa. Então esse disjuntor, ele protege o circuito. Então quando existe uma sobrecarga de corrente, ele desarma e interrompe a passagem de corrente. Para quê? Para que não haja um superaquecimento nos aparelhos de sua casa. Então você pode estar usando um chuveiro, por exemplo, e esse chuveiro queimar. Uma televisão junto com um liquidificador, com outro aparelho, e esses aparelhos queimarem por causa da sobrecarga. Então essa lâmina bimetálica no disjuntor aquece primeiro, que ela está na entrada da energia da sua casa, está lá na caixa de luz, onde entra a energia, ela recebe a energia primeiro, e aí se ela tiver uma sobrecarga, aquece e desarma o disjuntor. Aí basta você voltar lá depois, que já vai ter regulado essa sobrecarga, só baixar o botão que os aparelhos voltam a funcionar normalmente. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui está tudo no resuminho de vocês. Outro exemplo é a lâmpada pisca-pisca, tá? Que vai funcionar do mesmo jeito. Então, pisca-pisca de árvore de Natal, essas lâmpadas que piscam, ela tem o contato elétrico aqui, ó. Esse contato elétrico, ele vai ser produzido através do contato aqui desse ponto metálico com essa lâmina, tá? Então isso daqui gera o contato e a passagem de corrente. Então quando ela aquece, ela dilata, encosta aqui, tem o contato, depois ela resfria, ela afasta. Então a lâmpada fica encostando e apagando e afastando do contato. Então ela vai acendendo e apagando, de acordo vai aquecendo e resfriando. Aquece, rapidamente resfria. Aquece, rapidamente resfria. Agora, lembre-se, isso daqui é muito rápido. A gente não tem nem capacidade de perceber, porque é isso que ocorre a velocidade da luz. Os elétrons e as cargas se locomovem com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. São 300 milhões de metros por segundo. Imagine um fiozinho desse que tem alguns milímetros. Então você não consegue nem visualmente perceber, porque a rapidez que isso ocorre é muito grande. Tá? É a mesma coisa de você bater no interruptor de luz da sua casa e você vai ver a lâmpada acendendo instantaneamente. Só que não é instantâneo, demora uma fração, alguns milésimos de segundo. Só que a gente não tem capacidade de perceber, porque para nossa mente isso é muito rápido. Tá ok? São só exemplos, tá? Que está lá no resumo de vocês. E nós iremos falar agora, na sequência, de dilatação superficial. Beleza? Alguma dúvida sobre a dilatação que nós acabamos de falar aí, meu povo? Dilatação linear. Todo mundo entendeu dilatação linear? Ficou alguma dúvida sobre isso? Eu não tenho nenhuma, professor. Tranquilo, né? Não, Beleza. professor. Ótimo. No final dessa aula, nós vamos mostrar exemplos para vocês, tá? E depois a gente vai trabalhar também na sequência com vários exemplos, como a gente tem feito habitualmente, tá? Bom, então a dilatação linear, nós acabamos de falar, e nós iremos falar da dilatação superficial dos líquidos, tá? Dos sólidos, desculpe. Líquidos, eu já disse para vocês que, como gás, só tem volumétrica. Então, a dilatação superficial, você observa em azulejos, em blocos de concreto, ela é mais perceptível. Então, o exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, daquele piso de cimento que vocês têm
na maioria das casas antigas ou nas casas que você vê aí na zona rural. Então, aquele piso que eles dão, aquele cimento todo, por inteiro, é um piso que fica bonito. Eu acho lindo aqueles pisos, porque é um piso todo inteiriço. Porém, se você entrar numa casa dessa, você nunca vai ver um piso daquele completamente inteiro. Sempre vai ter uma rachadura. Por quê? Porque com a dilatação não tem espaço para dilatar, porque ele foi feito inteiriço. O que vai ocorrer? Com o aquecimento, ele vai dilatar e vai forçar as paredes das moléculas e ele vai rachar, certo? Então, esse piso ele vai rachar por causa da dilatação daquela superfície, daquela área, que é a dilatação superficial. A mesma coisa a gente vai ver nesse bloco aqui de concreto da imagem. Então, essa área aqui, essa superfície toda vai dilatar, ou aqui nessa grade de ferro. Com aquecimento, essa superfície toda, essa área toda dilata e essa barra ela se aproxima, se junta, ok? Então, isso é que é dilatação superficial. Quando você tem uma área inicial, você fornece uma temperatura qualquer, aumenta essa temperatura. Você tinha uma temperatura inicial, passa para uma temperatura final. O que vai acontecer? Sofre uma dilatação também na área dessa superfície. Então, houve um aumento de área, uma área final e uma área inicial. Essa área final, ela é maior do que a área inicial, e se você subtrair, você vai ter exatamente a dilatação, que é essa áreazinha aqui azul, mais escura, tá? Que está nos mostrando a dilatação superficial, o ΔS, tá? O aumento da área. Então, o aumento da área corresponde à área final menos a área inicial. Então, você pega a superfície final, diminui da inicial, que é esse pontilhado aqui, você vai ter a dilatação superficial, ok? De maneira análoga, ou seja, da mesma forma que nós analisamos a dilatação linear, a dilatação vai ocorrer na superfície. Então, a dilatação superficial vai ser tanto maior quanto a área inicial, a superfície inicial. Então, se você tem uma área pequena, tem menos moléculas para se afastar. Se você tem uma área maior, tem mais moléculas para se afastar, certo? E também vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais energia as moléculas ganham, mais elas se afastam, ok? Então, nós temos ΔS é igual a SO vezes ΔT, ou Δθ, que é a temperatura, vezes o coeficiente. Só que o coeficiente agora é da superfície. Então, a superfície ela corresponde ao dobro do comprimento linear, porque é lado vezes lado. Então, nós vamos usar beta. E beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vale 2 vezes alfa, o dobro do coeficiente de dilatação linear da substância. Tá certo? Nosso tempo vai acabar, mas nós vamos voltar a explicar isso na sequência aí às 8h20, tá ok? Então, daqui a pouco a gente volta, vou mandar o convite para vocês. 8h20 a gente retorna. Beleza, meu povo? E aí a gente vai detalhar a dilatação superficial. Tá ok? Então, valeu. Beleza. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau.